Doutor Job, uma coisa que estão me perguntando aqui, direto aqui nas nossas mensagens, é a responsabilidade dos pais em relação ao acontecido. Então, doutor Zema, primeiro, eu inicialmente preciso, antes de te responder isso, fazer uma ponderação. Eu tenho recebido várias mensagens nos grupos de WhatsApp, porque o nosso futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que ele vem como ministro do Lula da parte da Justiça, ele vem falando, atacando os atiradores esportivos, que são chamados, conhecidos como CAC, né, que é o colecionador, atirador e caçador. Ele vem atacando, sempre dizendo que isso foi uma brecha que a legislação fez para poder colocar verdadeiros criminosos armados na população. E ele se refere num podcast, lá numa entrevista, na realidade, uma entrevista que ele se referiu ao caso desse garoto de 16 anos e falou que essas armas foram pegos por um atirador, e aí o repórter, na mesma hora, rechaçou dizendo o seguinte: mas não era um atirador esportivo, ele tinha 16 anos de idade, ele não tem a capacidade ainda de ser um atirador esportivo. Na verdade, era um policial, o pai dele, que tinha o porte de arma autorizado, e a posse e o porte das armas que ele utilizou para cometer os crimes, ou seja, o fato análogo a crime. Nesse momento, ele, tentando se corrigir, ele fala o seguinte, a fala dele é: não, mas é por isso que as armas têm que parar de circular. E aí, novamente, o repórter fala para o Flávio Dino dizendo o seguinte para ele: então você só quer dizer também que o policial não deve ter o porte de arma, deve ter suas armas também entregues, ou seja, a polícia não precisa de arma. A questão é, tudo é motivo para as pessoas colocarem atirador. Não, atirador não, foi uma criança lá, um menor lá, um adolescente que deve ter alguma patologia, usou-se das armas do pai, porque de 14 a 16 anos ele com essa fissuração na cabeça, usou-se das armas do pai para cometer fato análogo ao crime. Não tem nada a ver com o atirador esportivo, o CAC, esquece isso, o pai dele vai ter, aí agora sim te respondendo, ele vai ter a responsabilidade pela guarda, a omissão. Ele responde pela omissão, pela guarda do seu armamento. O próprio Estatuto dos Armamentos diz isso. Você que tem um porte de arma, independente de ser policial, a arma, você responde pela guarda dela. O dever de cuidado é seu, de cautela também. E todo crime praticado pela falta desse dever de cuidado, você irá responder. Então, o pai vai responder diretamente, independentemente de culpa, porque, na realidade, as armas dele deviam estar acondicionadas dentro de um cofre, sem acesso à criança, para que ele não pudesse realmente ter nenhum acidente, até para preservar a própria vida da família dele. Da mesma forma que ele atirou nas pessoas, ele poderia ter atirado na família ou em si mesmo, ou seja, tentado o suicídio contra tirar a sua própria vida. Então, por esse motivo, doutor Zema, nós temos que parar de o tempo todo utilizar armas de fogo. Eu acho que é uma injustiça muito grande. Eu acho que ele teria que ser mais refinado na fala dele. Quando o Flávio Dino compara 800 mil CACs, sempre nivelando por baixo, a criminosos, dizendo que são criminosos, que burlaram a legislação para ter aquelas armas de fogo. O atirador desportivo, ele passa por um rigoroso aspecto na parte formal e objetiva dentro do Exército para conseguir lá, juntando todos os seus documentos, certidões, para conseguir ter lá a sua licença de CAC, de atirador desportivo. E agora vem um futuro ministro, e trata todo mundo como se fosse bandido. Isso, na verdade, é uma crueldade. 800 mil CACs, é óbvio que dentro disso aí vai ter que ser uma pessoa, ou duas, três, quatro, não chega nem percentual que possa chegar a isso, porque não tem comprovação, que vai delinquir, como na polícia, acontece também, como no judiciário, juízes, promotores, sempre vai ter alguém cometendo algum tipo de desatino, violando o Código Penal, e não é por isso que nós temos que condenar uma classe inteira. Então, eu acho que a palavra dele é sempre infeliz quando ele se dirige a esse grupo de esportistas, porque o atirador desportivo, inclusive, hoje, é um esporte que muita gente de bem mesmo, que está treinando todo dia, acreditando no esporte, traz até medalha para o Brasil, está lá sendo humilhado, massacrado por relatos de um futuro ministro da Justiça que desconhece completamente a classe. E as pessoas não gostam, tem gente que nem gosta de chamar de classe, gosta de chamar de competidores, de esportistas. Então, fica aí o recado que todas as falas do Flávio Dino eu repudio, ele não sabe o que está falando. A respeito do pai dessa criança, é uma tragédia, porque é um menor de 16 anos, como bem disse o doutor Zema. Ele vai ser internado lá, vai ser a medida de segurança, vai ser internado, ele vai ficar 3 anos, depois de 3 anos ele sai, realmente não tem nada na folha de criminal dele, vai poder fazer concurso público, inclusive, e as famílias aí que foram alvejadas é que perderam seus entes queridos, lamentavelmente, por essa conduta, mas o pai dele pode ser um oficial da PM, pode ser um cara totalmente renomado, de boa índole, mas
não observou o dever de cuidado, de cautela, de guardar o seu armamento em lugar seguro para que não desse acesso a nenhuma pessoa. O seu filho, infelizmente, pegou as armas dele, ele irá responder por isso.